projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Módulo 6. Overview e finalização da metodologia 4.0. Introdução ao módulo 6. Chegamos ao módulo 6, o último deste treinamento. Eu, Laís, apresentadora, e Tiago Ângelo, co-apresentador, vamos oferecer um resumo e finalização da metodologia 4.0. Seja bem-vindo ao nosso treinamento sobre Indústria 4.0. O assunto de hoje é sobre o overview e a finalização da metodologia 4.0. Vamos repassar algumas experiências minhas vividas nesses 12 anos de trabalho na Indústria 4.0. Ver lições aprendidas, desenvolvimento de inovações no campo de trabalho do produto. Vamos lá, começamos! Acabando de finalizar a minha especialização em 2011 para 2012, voltei de Barcelona para Vitória, na Espanha. Entretanto, comecei a trabalhar em uma empresa com desenvolvimento eólico, no setor aeronáutico. Comecei com desenvolvimento 3D e logo passei com desenvolvimento de materiais compostos. Antes de chegar a trabalhar com materiais compostos, como uma ferramenta que é da Soul System, que chamava CATIA, dentro desse desenvolvimento trabalhava com a modelagem de shape, que é a primeira casca da geometria de superfície. São modelos bem complexos e parametrizados, mas é a primeira parte do meu desenvolvimento e meu aprendizado. Depois de alguns meses, comecei a fazer um treinamento de Composition, que é material compostos. O que é o Composition? É o desenvolvimento 3D de materiais de fibras de composição, de objetos. Em 3 meses, viajava para Lyon, na França, onde era o Centro de Desenvolvimento de Composição de Matérias-Primas, da Dassault Systèmes, que é uma empresa de software referência mundial desses trabalhos de composição. Todo esse treinamento fazia parte da metodologia 4.0 e do sistema PLM, que era para desenvolvimento de maquetes virtuais. Detalhando mais o tipo de trabalho, desenvolvíamos bancos de dados para organizar toda a geometria e todos os materiais. Também faziam parte da metodologia de Big Data. Esses modelos eólicos eram bem complexos, o que havia bastante componentes e muitas fixações, muitos materiais e muitos métodos de trabalho. Mas era um aprendizado porque alguns anos depois utilizaria isso na indústria automotiva. Dentro desse desenvolvimento tínhamos uma simulação de virtuais, de CAI, elementos infinitos. Simulava vibrações, sensibilidade do ar, rumorosidade, resistência de materiais, dinâmicas e funcionamento e durabilidade. Quando íamos simular o modelo 3D fisicamente, construímos uma maquete física em escala 1:1 para simulações de túneis de vento. Esse modelo físico ficava por 45 dias, simulando todas as variáveis que havia simulado no virtual, mas em condições mais extremas. E depois dessas simulações, fazíamos a correlação, um tipo de comparação entre o virtual e o físico, para comparar simulações virtuais e simulações físicas. Para vocês verem, esses modelos eram bem robustos. Montávamos modelos eólicos e tinha tamanhos de 45 metros a 95 metros. Tínhamos estudo virtual para logística e montagem nas montanhas.
Era uma engenharia muito complexa e bem precisa. Confiram os exemplos. Olá pessoal, nesse exemplo vamos mostrar o desenvolvimento de um aplicativo que tem como origem da sua matéria-prima as matemáticas de CAD, de engenharia. Esse é o trabalho que nós fizemos para a Jeep. O que nós fizemos? Pegamos um conjunto de um arquivo que tinha 12 GB, organizamos os seus sistemas, que chama DataCAD, que vocês estão vendo agora, que é todo o sistema, sistema de alimentação, chassi, sistema de arrefecimento, interno habitáculo, os bancos do veículo, motor. Montamos o veículo inteiro, fizemos um trabalho de otimização de geometria, que é o que? É compactar esse tipo de arquivo até que ele rode em um telefone celular. Você está vendo como é que é o nível de detalhes das geometrias, São bastantes componentes, são 15 ou 16 milhões de componentes, desde as fixações até componentes mais robustos. E aqui nós estamos mostrando o processo de organização, como nós pegamos as geometrias e montamos o veículo total no virtual. Já aqui, já passa para a parte de programação. O que nós vamos fazer nessa parte de programação? É fazer a otimização da geometria. Estamos utilizando uma plataforma Unity, que é programada em C#. Essa plataforma, o que nós fazemos? Nós fazemos toda a parte de back-end, que é a estrutura do aplicativo que vai rodar dentro do telefone celular ou tablet. Aqui fazemos a programação, mostrando como é que vai ser feito, os passos a passos do aplicativo. Depois voltamos para o processo de CAD. Nós pegamos o modelo virtual inteiro e tiramos todas as linhas de silhueta, que é a extração das linhas de silhuetas. Depois passamos para a parte de otimização dentro de outro software, que é a parte de otimizar as geometrias que são chamadas de vértices normais. Nós deixamos o arquivo muito mais leve, sem perder a forma de cada objeto. Vocês podem ver que ele está verde porque ele já está bem otimizado. E a finalização do render. O que é a finalização do render? O veículo, depois de ter montado e otimizado, ele vai ganhar cores. Então nós estamos colocando as cores, colocamos ele no ambiente, já está bem afinado. Fazer uma simulação dos faróis dele, com a parte de luz, tudo dentro do virtual. Vocês podem ver que ele está bem otimizado. E um veículo, ele praticamente é um veículo real, mas totalmente virtual. E passamos agora para exportar a aplicação dentro na plataforma Unity na programação. O que nós fazemos aqui? Nós fizemos um import de toda a geometria, desenvolvemos todas as interfaces do aplicativo com o login, com os menus, toda a interação do aplicativo e finalizamos com exportar a build, que é chamada tanto para sistema iOS, do iPhone, e sistema Android. Aqui já tem um login, que é o aplicativo. Você entra com o e-mail e com a senha e aí está o aplicativo rodando dentro do telefone. Aqui você consegue ver todas as características, a parte de motorização do veículo. Então, um aplicativo que tinha um material que tinha 12 GB, hoje ele virou um aplicativo que tem praticamente 200 megas. E assim todos podem manipular e verificar o produto. Gostaram, pessoal? Um grande abraço. Já em 2012, comecei a minha trajetória pela indústria automotiva. Desde então, foi uma escola para todo o meu aprendizado. Comecei com verificação de projeto. E o que era isso? Antes de projetar, montávamos conjuntos de modelos virtuais para análise de habitabilidade, sensibilidade, ergonomia, arquitetura do veículo e segurança veicular. Esses tipos de análise eram todo o método da Revolução Industrial 4.0. A princípio, trabalhávamos com modelos atual produção, mas com pequenas modificações. Com alguns anos depois, já trabalhávamos com modelos totalmente novos. E a análise começava a ficar bem mais complexas, porque a companhia estava fazendo uma reestruturação global em seus polos de desenvolvimento. As metodologias 4.0 estavam ditando a regra do mundo. Os primeiros projetos desde o zero eram a nova Fiorino. Começávamos a desenvolver virtualização fotorrealística para análise de qualidade percebida e craftsmanship. Comecei com esse tipo de maquete virtual, porque a maquete física eram bem caras e seu tempo de desconstrução eram bem longos.
Já as maquetes virtuais faziam em dias e o tempo de atualização praticamente era instantâneo. O pessoal da engenharia começava a ficar impressionado pela velocidade desses métodos. Com um ano já estávamos com 3 veículos novos sendo desenvolvidos com toda a metodologia e começamos a transferir o aprendizado para as outras pessoas, de outros polos globais e o polo de desenvolvimento. Começamos a evoluir e inovar com essas virtualizações. Simulava a segurança veicular, ergonomia, toda a parte sensorial, reflexo, dinâmica veicular e comparações com outros veículos da concorrência, avaliações de basket. Esses tipos de análise era para fazer uma correlação entre concorrentes diretos no mercado e fazíamos um escaneamento 3D de todos os veículos da concorrência. Montávamos o virtual e fazíamos a engenharia reversa para estudos dos componentes desses veículos. Tínhamos uma biblioteca enorme de modelos virtuais que estavam no mercado e isso não é nenhum sigilo, porque as outras empresas e fabricantes fazem o mesmo. Para melhorar a segurança dos veículos novos, passávamos horas em desenvolvimento, para ter melhor precisão nas geometrias virtuais. Porque na legislação começou a exigir nível maior de segurança. E para a exportação global, os nossos veículos necessitavam ter um nível de segurança bem maior e começava a harmonização global de todos os polos industriais de desenvolvimento. Como essa atividade já estava consolidada, já vimos que todo o fluxo dela para ensinamentos para outros colaboradores, comecei a desenvolver outro pilar dentro da metodologia 4.0, que era a realidade virtual. O conceito da realidade virtual era para fazer a projeção 3D, usando os óculos para imersão do colaborador para avaliações dentro do virtual. Este processo tivemos várias lições e desenvolvimentos de vários métodos para acelerar a atividade e compartilhar entre outros desenvolvimentos. Como era feito o virtual sem ter o veículo físico para avaliar? No começo tivemos muitos problemas porque os arquivos eram muito grandes e sobrecarregava o nosso hardware, com isso pedia várias atualizações e foi aí que começamos a desenvolver otimizações geométricas. Pegávamos a geometria e deixávamos ela bem mais leve para ganhar performance de hardware e foi aí que descobrimos uma nova inovação para melhorar os nossos modelos virtuais e otimização de mesh. Nossos arquivos ficavam bem mais leves e os hardware agradeciam por não gerar muito esforço nos equipamentos. As maquetes ficavam bem mais fluídas e as avaliações tinham mais precisão e uma resposta mais exata. Esse trabalho ganhou bastante repercussão e outros polos de desenvolvimento seguiram nossos passos com essa nova técnica. Quero lembrar você, para todo novo processo de metodologia, montávamos um fluxo em PowerPoint e escrevíamos passo a passo para repassar o conhecimento para outras pessoas e difundir o know-how. Atividades de realidade virtual começavam a ganhar muita repercussão porque estava ganhando muitas análises de outros setores e incrementava a nossa imersão virtual. As atividades de ergonomia, segurança veicular, arquitetura veicular, engenharia de interiores, chassi, body e qualidade começaram a abastecer nossos modelos de imersão virtual com conteúdo para as suas análises. Com isso, as análises que duravam mais de 20 minutos passaram a durar mais de 1 hora. Quero lembrar a vocês que toda virtualização ela tem um impacto no custo bem grande, porque envolve tempo e dinheiro. Depois de alguns anos com a atividade bem consolidada, começamos a inovar e criamos maquetes virtuais híbridas. Como funciona isso? Como a realidade virtual usa 2 sentidos, a visão e a audição, começamos a utilizar o terceiro sentido, o tato. Colocávamos alguns componentes físicos do veículo, como bancos, painéis central, volante, pavimento superior e inferior, para melhorar a simulação e as análises virtuais. Chamávamos de realidade mista, conhecido como XR, então XR. Esses tipos de análise ganhavam mais assertividade e mais precisão. As análises internas do habitáculo ficavam mais precisas, porque os avaliadores se sentiam um veículo real. Foi aí que tivemos mais outra ideia. Como as imersões virtuais eram individuais, começamos a desenvolver a imersão colaborativa, que eram mais pessoas com óculos de realidade virtual dentro da cena 3D simultâneos. Então tínhamos na mesma cena uma pessoa de ergonomia, uma pessoa de segurança veicular, uma pessoa de CAI, uma pessoa de qualidade e outro responsável do projeto na mesma cena. A nossa metodologia estava evoluindo novamente. Começamos a chamar essa atividade de Web Interface. Normalmente construímos todo o fluxo e passamos para um papel, passo a passo, para ser desenvolvido em outros polos. Já com a atividade consolidada, parti para outro tipo de desenvolvimento. Desenvolvimento Concept, que é o conceito do produto. O que é isso? É uma atividade que trabalha na concepção do produto. Levei várias lições aprendidas para essa nova empreitada.
Começamos a otimização de parametrizações, modelos virtuais fotorrealísticos e criações de APK. As otimizações que expliquei acima, parametrizações e automatizações de desenho 3D, os modelos virtuais realísticos que vocês viram nos módulos anteriores, que são produtos virtuais bem parecidos com os físicos, já os APKs é uma aplicação de software, setado para determinada aplicação. Esses desenvolvimentos consistem em ajudar a representação 3D de algum produto. Veja esse exemplo. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como foi feita a parte de CGI, de um exemplo que nós fizemos para a CNH, de uma colheitadeira. E nós demonstramos nesse exemplo foi como era o funcionamento e a parte de layout do sistema hidráulico dessa colheitadeira. Então, pegamos, montamos o 3D, o assembly bem gigante com bastantes componentes, separamos por sistemas, separamos para a parte hidráulica, elétrica, hidropneumática, pneumática, e daí separamos e geramos as animações, mostrando aonde que era a parte de funcionamento hidráulico. Nesse ponto que nós estamos apresentando, é para entender o tipo de válvulas. Como é um exemplo bem complexo, e para o pessoal do treinamento que fica na ponta da linha, que é o pessoal da concessionária, nós mandamos animações mostrando aonde que era essa parte para identificar aonde que era o sistema hidráulico base. É bem informativa, é para saber aonde está esses sistemas e como é o nome deles de forma organizada. Então, pessoal, a parte de CGI e a parte de virtualização é muito importante para a representação, treinamento e diagnóstico do produto. Espero que tenha entendido, pessoal. Um grande abraço e fico com a finalização desse exemplo. Abraço. Já em 2017, migrei para outra área, uma área de desenvolvimento de aplicações, para treinamento, manutenção e diagnóstico. Começava a minha empresa DivR, uma empresa de consultoria nas simulações virtuais. Eu fiz a integração entre o desenvolvimento do produto com essa parte de learning. Começamos com a imagem fotorrealística para guias de produtos e logo avançamos para animações 3D de aprendizagem. O trabalho consiste em facilitar os materiais para desenvolvimento de conteúdo, tudo voltado para treinamento. Começamos com veículo e depois já estávamos com caminhões e máquinas agrícolas. Todo o conhecimento que havia adquirido na indústria automotiva agora estava se adaptando com outros tipos de produtos e com isso as metodologias estavam sendo difundidas em outras gamas de produto. Em 2018 tivemos uma oportunidade com um trabalho para concessionárias do centro de treinamento da Jeep em todo o Brasil. Era para lançamento no mercado brasileiro do Jeep Wrangler, um 4x4 bem robusto, com bastante tecnologia do mercado americano agora vindo para o Brasil. Normalmente esse tipo de lançamento eles enviam para a região de lançamento vários veículos, em média 25 veículos. Mas nessa época era diferente, porque eles estavam saindo de uma crise e as empresas estavam com reduções de custos em todos os setores. Mas precisava lançar este veículo e nos enviaram somente 2 veículos fisicamente para experimentação e treinamento para todo o Brasil. Aí estava o gargalo. Milhares de concessionárias, milhares de mecânicos e vendedores para aprender o do veículo em suas respectivas áreas. Foi aí que tivemos a ideia de criarmos uma aplicação para ajudar os facilitadores para treinamento, manutenções, pós-venda e conhecimento deste veículo. Fizemos várias reuniões, discutimos com o time, foi aí que tivemos a ideia. Mas atrás de cada ideia há um desafio para um novo desenvolvimento. Montar um veículo virtual e colocar para rodar em um computador de boa performance é uma coisa, mas colocar para rodar em um telefone com configuração low-end, que configurações baixas, é totalmente diferente, porque o processamento e armazenagem e conexão são totalmente distintas. Eles desenvolveram um brief para a gente pensando sempre no pior caso, com pessoas com poder de aquisição de baixo custo. Aceitamos o desafio e partimos para o desenvolvimento dessa aplicação, que nunca tinha sido feita. Nas metodologias da indústria 4.0, esses trabalhos de inovação que são descobertos são comuns porque você consegue associar métodos antigos e os casos de sucesso nesses novos desenvolvimentos. Começamos a montar o veículo virtual em CAD,
através das ferramentas do PLM. Um modelo 3D com toda a sua arquitetura, com motor, suspensões, radiador, câmbio, parte elétrica e eletrônica. Só tinha um problema, o tamanho do arquivo, 12 GB de material em CAD. Como colocar isso dentro de um celular 4-core com processamento que aceitava no máximo aplicativos de 160 MB. Paramos aí e vimos o tamanho do gargalo, porque era uma redução de quase 90% de otimização. E não existia programa na época para fazer essas reduções. O projeto estava praticamente morto, porque fazíamos reduções no máximo de 30% no modelo. E começava a deformação das suas geometrias. Eu, como era responsável do projeto e tinha dado o ok para esse tipo de desenvolvimento, comecei a ver que era impossível continuar. Fazíamos reuniões e mais reuniões com desenvolvedores daqui, fora do país, e todos viraram e praticamente falaram, impossível. Apurávamos, aprendíamos mais das metodologias PLM 4.0, mas não existia nada que ajudasse nessa hora. A única coisa que poderia salvar esse projeto era um novo ou inovar. Data de lançamento chegando, e o responsável, que era o diretor, colocou o lançamento do app junto com o veículo. Pressões vinham de todas as partes, e nós saímos do lugar, não conseguimos sair do lugar. Até que um dia eu fui buscar informação na engenharia, e eu fui conversar com o pessoal do CAI, de elementos finitos, que trabalhava com toda essa parte de cálculo. E discuti com eles, me falaram de um processo de otimização de malha de superfície 3D, que reduzia o tamanho dos componentes. Saí dali determinado e vi como outros processos dentro da PLM poderiam me ajudar a resolver esse grande problema. Fiquei horas testando este método com o capô do veículo, que ele tinha 350 megas. Reduzi ele para 6 megas. Escrevi todo o fluxo no outro dia e passei para o meu time. Dali começamos um trabalho árduo de otimização e redução em mesh. No final da semana, o arquivo já tinha seus 200 megas e começamos a programar ele para instalarmos no telefone celular, um low-end, um telefone de baixa gama. Deu certo, corremos com o desenvolvimento, todo o aplicativo foi finalizado. Postamos nas lojas virtuais da Google Play e Apple Store. O pessoal começou a utilizar, e esse desenvolvimento utilizamos toda a metodologia da indústria 4.0 e PLM, que havia, e também desenvolvemos a nossa, otimizações de parâmetros em CAD. Foi um marco e uma lição aprendida que aprendemos ali e iríamos levar para todos os trabalhos. Veja o exemplo, pessoal, de como foi esse desenvolvimento, step by step. Tivemos outro projeto, que foi um desafio enorme. Era um de maquinário do agronegócio, uma colheitadeira da CNH, uma máquina bem robusta, com milhares de componentes. O trabalho consistia de uma apresentação virtual sobre todo o sistema hidráulico desse maquinário. Fizemos a montagem 3D do veículo, aplicamos nossos métodos de otimizações paramétricas das geometrias e tivemos uma performance incrível. A animação tutorial ficou muito boa e tivemos um resultado bem expressivo. Através deste trabalho, fizemos uns padrões de parametrizações para automatizar o modelo nas revisões, na troca de componentes, adicionar novas peças e reduzir o tempo de desenvolvimento e acelerar a entrega ao cliente. Todos esses fluxos escrevíamos para difundir entre nossas equipes. Aprenda com as dificuldades, porque poderemos superar os problemas, inovando nosso método e nossos processos, nosso aprendizado. Ele sai com a naturalidade. Pensei nessa frase quando vimos nossos problemas, com alguns trabalhos, mas com a resiliência e humildade, com vontade de aprender, superamos todos esses desafios. Em 2020, tivemos uma demanda de uma empresa canadense que fabricava periféricos para maquinários do agro. Esse tipo de maquinário eram bem robustos, mas havia um problema na base de dados desta empresa, que não funcionava, o setor de metodologia e padrões. Dentro da indústria 4.0, um dos principais pilares é a Big Data e os padrões das suas metodologias. Tínhamos fechado com a empresa o trabalho de montar as maquetes virtuais para suas concessionárias e web. Só que as reuniões que fazíamos quando víamos o banco de dados e seus processos de trabalho, sabíamos com a experiência que não tinha nenhuma metodologia implantada ou algum padrão de desenvolvimento. Havia ali uma oportunidade de trabalho para ajudar eles nessa revolução que estava acontecendo em todo o mundo. Conversei com o gerente de engenharia e com toda a humildade e transparência comentei com ele os ganhos.
Se padronizava tudo e implantávamos algumas metodologias que funcionavam dentro da indústria 4.0. Ele pediu uma amostra e fizemos um trabalho com o produto dele. Escrevemos todo o fluxo e mostramos na prática as reduções, as melhores práticas e o funcionamento do método. Ele gostou e viu a nossa metodologia como funcionava. Difundimos este know-how para toda a sua gama e seus funcionários. Com o passar de um tempo, veio até nós uma demanda da WEG Motores. Eles precisavam montar vários cenários com o funcionamento dos seus produtos Electropower. Pegamos seus modelos virtuais e adaptamos em um modelo 3D de uma hidroelétrica. Discutimos o funcionamento, como funcionava o fluxo desses motores. Neste caso, aplicamos todos os processos de PLM e metodologia 4.0 para a redução do tamanho e automatização do modelo. O resultado foi este aqui, que temos abaixo. Olá pessoal, nesse pequeno exemplo vamos fazer uma demonstração de como fizemos uma barragem hidroelétrica com as turbinas da empresa WEG. Fizemos o funcionamento da casa de máquinas e como era feito a parte de turbilhão. Então é bem interessante que nós fizemos toda a parte de 3D e modelagem e depois o funcionamento de como a água vinha na pressão pela tubulação e depois girava a turbina. É um exemplo pequeno, mas é um exemplo para demonstração de produto via web e nós fizemos esse tipo de trabalho. Então ficou um trabalho bem pequeno, mas bem demonstrativo. Espero que tenha gostado, pessoal. Um abraço. Para cada desenvolvimento, mais a metodologia Indústria 4.0 está presente. Outro caso que tivemos foi um lançamento de um caminhão da Iveco, o novo Westway. Seria uma apresentação física e uma exploração virtual. Tínhamos pensado em fazer uma apresentação em realidade virtual para o pessoal de treinamento explorasse mais ao fundo do veículo. E outra proposta era multiplicar os modelos virtuais em pequenas aplicações para tablets. Mas não tínhamos tempo de desenvolvimento para uma aplicação, porque o treinamento era para 15 dias. Sentei com o meu time e topamos mais outro desafio. Como faríamos essas pequenas aplicações de exploração do novo veículo sem desenvolver uma aplicação, por causa do tempo? Montamos o veículo 3D, deixamos ele fotorrealístico e logo preparamos para a realidade virtual com óculos de VR. Mas tínhamos esse gargalo de apresentar um modelo virtual com 30 tablets para os instrutores explorar as features do veículo 3D. Foi aí que tivemos a ideia da internet das coisas. Vimos um processo na Land Rover, onde simulava através de um servidor as aplicações múltiplas. Era mais um pilar da nossa indústria 4.0. Buscamos um servidor em nuvem da Amazon Server, fizemos um teste de todos os tablets e vimos como funcionava a conexão e a performance dos aparelhos. Ficamos bastante contentes porque funcionou. Já no treinamento, os instrutores exploravam o novo veículo e vimos que a tecnologia estava nos ajudando mais uma vez. Tivemos na prática que a internet das coisas funciona. Fizemos um trabalho no ano passado na Vale. Esta atividade era a simulação virtual com VR. O trabalho era a remoção da caçamba e dos veículos fora de estrada. Eles têm um processo bem rigoroso para a manutenção de suas caçambas, com isolamento de segurança, testes com as gruas, locais de armazenamento e EPIs de segurança dos colaboradores. E os passo a passo para desmontar e montar todos os componentes desse veículo. Quando foi solicitado, não tínhamos os modelos matemáticos 3D. Então usamos um método para desenvolver as maquetes 3D, o escaneamento virtual, o famoso scan. Pegávamos cada componente e gerávamos a nuvem de pontos, para depois o software converter em 3D. Fizemos isso para cada componente, até montar o veículo por completo. Montávamos cenários e a programação do 3D, e com isso nossa aplicação de VR estava montada. Dentro dessa maquete virtual, as pessoas simulavam o processo de montagem e desmontagem do veículo. Simulava a área de risco e também a parte de armazenamento. Todo esse processo era para mostrar melhores práticas de segurança real dessa simulação. Mais uma vez, o método de utilização da indústria 4.0 estava sendo utilizado. Veja um exemplo deste veículo, abaixo. Olá pessoal, esse exemplo é o de funcionamento que nós fizemos
o mercado do novo C3. É o funcionamento híbrido. Ele é o motor a combustão e motor também elétrico. Então vocês estão vendo aí que nós fizemos uma cinemática, uma imagem estática de CGI e colocamos o funcionamento de como é esse funcionamento do sistema híbrido de um C3. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, pessoal. E por fim, uma outra demanda neste ano 2023. Conversando com amigos em um evento, um dono de uma empresa de locações para a Vale do Rio Doce comentou comigo que havia comprado um maquinário direto da Holanda, que era muito raro aqui no Brasil, e começou a dizer que a máquina era robusta e que o gargalo dela era a operação. Daí dei uma sugestão de tentar criar um simulador virtual para treinamento. A princípio, não acreditou, achou que essas coisas não existiam, que era só em filme. Comecei a explicar a ele como funcionava a indústria 4.0 e de como estava mudando as empresas. Mostrei alguns exemplos no meu celular, daí começamos a aprofundar nesse assunto. Esse equipamento era uma draga de barragem. Ela assoreava o fundo da barragem com o cabeçal que comia a terra e tinha uma bomba do bocal que tragava os resíduos e bombeava atrás da máquina. Vou mostrar um exemplo para vocês entenderem o funcionamento dela, mas no final desse slide. Fizemos a engenharia reversa, o escaneamento dos componentes dessa draga. Geramos o 3D e começamos a detalhar o equipamento. O desafio era deixar a maquete virtual mais próxima da física, para simulação e treinamento com os funcionários daquela empresa. Montamos um cenário 3D, fizemos a programação e utilizamos todos os métodos de otimização e reversão para entrega do simulador para a realidade virtual. Veja como ficou o nosso simulador, entenda o seu funcionamento. Olá pessoal, nesse exemplo fizemos a modelagem e a engenharia reversa dessa draga de barragem de resíduos. Fizemos toda a parte 3D e logo depois fizemos a cinemática, mostrando a movimentação dela. Aqui vocês podem ver como que ela trabalha. Esse trabalho consistiu na parte de criação de um simulador para treinamento de operadores. Nós fizemos o 3D, que é normal, que é o insumo principal para a parte da simulação. E depois fizemos a captação e validação dos movimentos para o pessoal da empresa, que era a Vale do Rio Doce. Então, para vocês verem como é feito, nós pegamos toda a movimentação de campos, fomos na barragem da Vale fazer a visita técnica para conhecer o equipamento que veio da Holanda e conhecemos como funcionou o movimento. Validamos os movimentos com os operadores da máquina e o pessoal técnico da construção da máquina. E por fim fizemos a simulação. Você pode ver que como é o funcionamento dela. Ela funciona como um compasso e tipo um tatu que vai comendo a parte funda da barragem e tem uma tubulação que faz a sucção dos resíduos e jogam para trás da draga de uma forma uniforme, para fazer um solo bastante reto, sem deformação. Então, deu para vocês entenderem que a modelagem em escaneamento 3D funciona e chega nesse resultado. Então, espero que tenham gostado, pessoal, e entendido como é feita essa parte de escaneamento e logo depois a dinâmica, que é a animação e funcionamento da draga de barragem. Um grande abraço e fico com o final da animação. Por fim, pessoal, apresentei a vocês as inúmeras aplicações das metodologias da indústria 4.0 que vivenciei nessa minha trajetória. Variados setores, variados produtos, mas vimos como a indústria 4.0 impacta de forma positiva essas empresas. E posso afirmar a vocês que essas inúmeras evoluções estão por vir. Se prepare e se informe que a nossa indústria está só no início das suas evoluções. Quero agradecer a vocês por ter assistido e espero que tenha compreendido todas as nossas aulas. Um forte abraço e até breve. Tchau!